Opa, Boa tarde, doutor tudo Evnis certo? Talon. Como vai? Opa, boa tarde. Doutor Tudo Evnis, bem? primeiramente, muito obrigado. Recebo os cumprimentos da OAB Maringá. É uma honra tê-lo conosco para ter um pouco da sua aula e poder dividir um pouco de conhecimento aí com os colegas, principalmente da nossa subseção de Maringá. Eu que agradeço pelo convite, é um grande prazer. Agradeço de coração por esse convite para falarmos um pouco mais sobre a lei anticrime e as modificações na prisão preventiva e também na execução penal. Muito bem, doutor. E muito boa hora, né? Estamos aí com muitas Sim, alterações e vamos lá estudar um pouquinho. Doutor, a prisão preventiva, a princípio, o que me parece de mais objetivo é a questão de não poder o juízo mais de ofício decretá-la, né? Tem que ter requerimento do MP, ou da autoridade policial, do querelante ou do assistente de acusação. O isso. que mais o senhor nos diz a respeito? Essa alteração no artigo 311 do Código de Processo Penal deve ser a mais importante, ou uma das mais importantes no Código de Processo Penal, feitas pela lei anticrime. Dá para colocar ali, enfim, o juiz das garantias, que está suspenso. Isso sempre foi um grande absurdo. Qualquer um que fez uma Concordo. audiência criminal e viu isso acontecer, achou algo absurdo. Para começar, se o Ministério Público, que é quem ofereceu a denúncia, quem acha que aquele indivíduo é culpado, não pediu a prisão, porque o juiz que deveria ser imparcial vai entrar na frente do acusador e decretar a prisão. Então era uma situação estranha. Estava numa audiência, por exemplo, o réu, alguma testemunha falava alguma coisa sobre ter sido ameaçada e tal, e o juiz olhava para o lado, o promotor ficava quieto e em seguida o juiz decretava a prisão preventiva de ofício. Então, isso é um grande absurdo. E agora foi modificado em tempo pela lei anticrime. Então, essa modificação do 311 é interessante. Assim como outras modificações sobre a impossibilidade de aplicar medida cautelar diversa da prisão de ofício também. Outros pontos falando, vários pontos foram alterados quanto a esse de ofício. E uma parte interessante é que, como regra, o de ofício foi retirado para a prisão preventiva, para a medida cautelar diversa da prisão, mas teve um lugar que ele foi adicionado, que foi em relação a revogar a prisão preventiva. Uma coisa que já Ótimo. acontecia, isso daí já acontecia antes, dizia que o juiz poderá revogar a prisão preventiva, etc., em caso de não subsistirem os motivos. Isso, enfim, todos os juízes já faziam de ofício ou a requerimento. Só que agora está expresso, de ofício ou a requerimento. Então, para E com mim, prazo essa deve determinado ser para isso. análise. Essa deve ser uma das modificações mais importantes do Código de Processo Penal e é uma pena que o ministro Fux suspendeu aquela parte inicial, aquela parte lá, os artigos, os chamados artigos terceiros, terceiro A, terceiro B, terceiro C e por aí vai, que tem lá uma parte também falando que o juiz não pode subir. É extremamente importante e igualmente é importante em relação à produção, em relação à atuação do juiz na inquirição de testemunhas, o artigo 212, parágrafo único, a participação do juiz substituindo a acusação, como por exemplo, isso não foi modificado, aquela parte de condenar mesmo diante de um pedido de absolvição feito pelo Ministério Público. Isso não foi modificado, infelizmente. Então, pelo menos em relação à prisão preventiva, sim, acabou essa parte. Isso já é uma grande vantagem. Pergunta da Flávia aí, se o juiz não reanalisar a preventiva em 90 dias, o que acontece? A prisão é considerada ilícita, né? Ela está Isso. expresso lá na lei. A prisão será considerada ilícita se passar esse prazo de 90 dias sem o juiz reanalisar. É como se fosse a interceptação telefônica, só que a interceptação é a cada 15. Então, da mesma forma, o juiz tem que revisar a cada 90 dias a prisão preventiva que ele decretou. Se não revisar, passa a ser uma prisão ilícita. E revisando, pode também ser ilícita.
Por quê? Porque pode gerar o excesso de prazo. É uma coisa que eu ouvi alguns falarem que agora acabou a discussão sobre o excesso de prazo. É só o juiz ficar renovando a cada 90 dias. Não é verdade. São coisas diferentes. Pode acontecer a ilegalidade da prisão porque o juiz não revisou no prazo de 90 dias, ou pode ser que a prisão seja ilegal porque teve o excesso de prazo no conjunto. O juiz revisando a cada 90 dias, mas já chegou a 2 anos, 3 anos, e a instrução está parada, está atrasada, nesse caso tem um excesso de prazo, que é a hipótese de ilegalidade da prisão. Mas esse ponto é bem interessante, esses 90 dias... eu tenho medo como que isso vai acontecer na prática. Se daqui a pouco os juízes vão apenas reiterar, falar que continua existindo motivo e nada mais. O objetivo do legislador aqui foi fazer com que esse descumprimento, ou melhor, fazer com que o cumprimento dessa norma não permita que ninguém fique preso esquecido. Esse é um grande problema no Brasil. Aqueles erros judiciários em que o sujeito fica preso sem que ninguém fica sabendo. E quando eu fui defensor público, teve um caso assim, não vou contar a história toda, mas basicamente o sujeito ficou preso 9 meses no inquérito policial, sem denúncia, e não constava no inquérito a informação que ele estava preso. Por quê? Porque tramitava por envelope entre delegado e juiz, e quando chegou lá no cartório, perderam o envelope atrás de um armário. O sujeito estava preso e o MP estava lá com o inquérito, esperando, enfim, inquérito de réu solto, de investigado solto. Então não tem pressa para denunciar. Então isso daí vai evitar essa necessidade de revisão a cada 90 dias. 2 pessoas perguntaram aí se, em caso de não havendo reanálise no prazo determinado, né, se entra já com HC ou faz relaxamento. A sua posição, doutor? Bom, aí tem 2 questões. Primeiro, se pedir o relaxamento, o juiz, obviamente, poderá fundamento que tem que ficar preso. Então ele supriu esse problema, essa perderia o objeto do HC. Exatamente. Por outro lado, e aí a gente pode pensar, então eu vou direto com o HC. Só que alguns tribunais pelo Brasil têm um entendimento ridículo, idiota, de supressão de instância. Isso daí, para mim, é a coisa mais tola. Aí você junta supressão de instância com princípio da confiança no juiz da causa, e aí o HC vira uma grande palhaçada. Porque eu não posso impetrar o HC sem antes falar com o juiz do processo. Aí eu falo com o juiz do processo, peticiono, e ele se manifesta. Aí quando eu consigo impetrar o HC e ele é conhecido, o tribunal ainda fala, não, a gente concorda com o juiz da causa. Confiamos no juiz do processo. Então, é uma grande bagunça. Mas, de qualquer forma, quanto a isso, eu sempre sugiro verificar o entendimento do respectivo Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal quanto a essa tese da supressão de instância. Se precisa antes falar com o juiz numa manifestação ou não precisa. Se não precisa, vai direto para o tribunal sem pensar. Só vai direto para o tribunal. E se precisa, aí... dependendo do caso, talvez possa valer a pena arriscar o HC mesmo assim. Talvez supere o entendimento, enfim, seria um caminho, questão estratégica. Porque se você falar para o juiz não vai reconhecer a própria nulidade, a própria ilicitude que ele causou. É Sim. Igual audiência, por exemplo. Audiência... o juiz faz uma coisa na audiência e aí você sustenta a nulidade e deixa consignado no ato. O juiz não vai falar, realmente, eu cometi uma nulidade, desculpa, anulo tudo. E não vai fazer isso. Aí você sustenta em memoriais como preliminar, o juiz também não vai voltar atrás. A chance de fazer aquela ilegalidade ser reconhecida é no outro órgão. O órgão acima, no tribunal. E aqui é a mesma coisa. O juiz não vai falar que ele realmente deixou passar, tem uma ilegalidade e agora não dá para suprir, então realmente preciso relaxar a prisão. Ele não vai fazer isso. Ele vai fundamentar agora, corrigir e deixar, e esperar o profissional, que vai fazer o quê? Impetrar habeas corpus agora? Qual o objeto?
Talvez você consiga falar excesso de prazo, não pelos 90 dias, mas o excesso de prazo pelo geral, pelo somatório. Ou revogação, porque agora, diante desse tempo, os motivos já sumiram. Mas são coisas diferentes. O objeto anterior já não existe mais. Então, eu tive um raciocínio aqui, gostaria de dividi-lo com o senhor e com os colegas. Eu penso que diversamente da questão de entendimento acerca da supressão de instância, quando você impetra um HC lá, fundamentando que não há os requisitos do 312, por exemplo. E aí cabe uma análise um pouco subjetiva, né, do magistrado. Já neste caso, que a legislação aponta especificamente que em 90 dias, se não reanalisada, a prisão é ilícita, então talvez o tribunal aí não tenha o que fazer, né, doutor? Isso eu imagino. Teria que conceder liminar. É ilícito, não tem que analisar, né? É objetivo. É uma questão mais objetiva. Nesse ponto é uma questão mais objetiva. Só que, por exemplo, se a gente pegar a questão, agora fugiu, acho que é o artigo 284, posso conferir aqui, o parágrafo 4º, ou melhor, artigo 310, parágrafo 4º do Código de Processo Penal, que foi criado pela Lei Anticrime. Ele fala que, transcorridas 24 horas após o prazo para fazer a audiência de custódia e não sendo ela realizada sem motivação idônea, ensejará também a ilegalidade da prisão a ser relaxada. O que aconteceu? Bateu na mão do Fux uma coisa objetiva, a mesma coisa. 24 horas para fazer a audiência de custódia. Se não fizer a audiência sem motivação, daí não tem que relaxar a prisão. O Fux olhou aquilo ali e falou, opa, junto com o juiz das garantias, junto com a prova ilícita, vou suspender por tempo indeterminado essa norma, porque isso vai gerar um trabalho, porque isso é injusto, gerar uma liberdade automática só porque passou o prazo da audiência de custódia. Então, eu não duvido que essa partezinha ali da motivação idônea, os tribunais comecem a aplicar. Então, daqui a pouco vai ter tribunal falando o seguinte, dialogando com esse 310 parágrafo 4º, que também gera um caso de relaxamento por superar o prazo, o tribunal vai falar que, se tiver motivação idônea é o quê? Deixou de apreciar porque tem trabalho pra caramba. Vai ser uma palhaçada assim. Se for isso, então não vou soltar. E aí vai pedir informações, aí vem a sacanagem. Faz o pedido de informações ao juiz e o juiz dá a decisão. Acabou. Ah, foi superado, foi corrigido. É igual falaram ali agora, vai considerar prazo impróprio. Vai ser isso. Então tem prazo para sentenciar, tem prazo para realizar audiência, tem prazo para inquérito policial. Inquérito policial tem prazo. E a gente fala sobre duração razoável do processo, que está lá na Constituição Federal, artigo 5º. Agora eu pergunto, isso é cumprido? Só é cumprido quando é caso de preso. Prazo de inquérito policial, só quando é preso que é cumprido. Prazo de audiência, só quando é preso também. Prazo de memoriais do MP cumprir, normalmente só quando é preso. Para o juiz sentenciar, só quando é preso. E nesse caso, que é preso, o que vai acontecer? Passou o prazo, antes de reconhecer a ilegalidade, ao pedir as informações ao juiz, o juiz vai dar a decisão. Vai fazer lá a decisão, foi alertado agora, que passou o prazo, deu a decisão, renovando a prisão e dá as informações. Nesta data fiz a renovação. O tribunal vai ficar de mãos atadas. Então eu acredito que vai ter esse diálogo sim, com essa norma que foi suspensa pelo ministro Fux, da motivação idônea, o fundamento do Fux vai acabar pesando nos tribunais. Então eu acho que o seu raciocínio é excelente, até por ser uma questão objetiva. Não deveria ter nada dessa interpretação de advogado, né? E da interpretação que o Fux fez. Não deveria ter nada disso que eu acabei de falar. Deveria ser o que você falou. É objetivo, reconhece e acabou. Não tem que perguntar para juiz, não tem nada disso. Mas, infelizmente, eu acho difícil que os tribunais atuem desse jeito. E assim, doutor, depois que nós tivemos aí em determinado período, né, a relativização do princípio da presunção de inocência, permitindo aí a prisão em segundo grau, né, a gente pode esperar de tudo, né? Alguns dias eu tive uma live aí com o doutor Alexandre de Moraes, ele falou, quem acredita que no Brasil tem presunção de inocência, plenitude de defesa, tem que rever os conceitos.
e fazem o que querem, doutor. Exatamente. Né? Só nós não podemos fazer o que queremos. Nós temos prazo, né? O promotor requer mais prazo, o magistrado não tem prazo. Infelizmente, essa questão de hierarquia existe só na Constituição, né? Acho que não há hierarquia. E o interessante é o seguinte, falou de execução provisória da pena, alterar o artigo 283 do Código de Processo Penal, que foi aquele que passou pela análise do controle de constitucionalidade. Enfim, o STF deu uma decisão lá, inicial no HC 126.292, depois voltou atrás e modificou para não admitir a execução provisória da pena. Mudou lá algumas expressões, falava sentença criminal transitada e julgado, passou a falar condenação, para dar o sentido de pegar, enfim, acórdão e sentença. Falava prisão temporária e prisão preventiva, e agora passou a falar prisão cautelar. Mesma coisa, é gênero. Então, quanto à execução provisória, o artigo que foi tão questionado não foi modificado substancialmente para proibir, ou, se fosse do interesse do legislador, colocar ali para ver o que ia dar, se o STF ia novamente se manifestar, enfim. Mas entra a execução provisória onde? Lá no júri. Aquilo que o STF já estava discutindo, está para decidir. A última vez que eu vi, estava com o ministro Ricardo Lewandowski. Estava para decidir sobre essa questão de admitir ou não execução provisória da pena em caso de condenação pelo tribunal do júri. Olha que absurdo. E está lá na lei agora. A lei anticrime colocou isso de uma forma que é a regra, mas há algumas exceções podendo, portanto, superar essa execução provisória. E antes disso, quando todo mundo estava falando sobre a execução provisória da pena, eu levantei uma questão que foi a execução antecipadíssima da pena. A execução provisória, enfim, no segundo grau, como a gente viu, que estava sendo aplicada. E para mim o problema não era esperar até o segundo grau. O problema era que o sujeito praticava um crime e a prisão preventiva era a regra pela mera prática do crime. Então isso até entrou agora na lei anticrime, no Código de Processo Penal pela lei anticrime. Por exemplo, artigo 312, na parte final fala agora: perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Aí o parágrafo 2º fala que a decisão que decretar a prisão preventiva tem que falar desse receio de perigo, existência concreta de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Aí o artigo... Isso, e o artigo 313, só para encerrar essa parte, no parágrafo 2º, fala que não será admitida a prisão com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena ou como decorrência imediata da investigação ou da apresentação ou do recebimento da denúncia. Então, isso é uma coisa curiosa. Eu fiz uma análise um tempo desses, numa aula, sobre a decisão do Bretas, que decretou a prisão preventiva do Sérgio Cabral. E com essa norma, o Sérgio Cabral não teria sido preso naquela decisão. A decisão falava assim: Sérgio Cabral praticou um fato gravíssimo há 4 anos. Falava assim, não falava nada. Está ameaçando testemunhas, destruindo provas, está reiterando. Não falava nada disso. Falava que ele praticou um fato lá atrás e por isso tinha que ser preso. Então agora a prisão preventiva foi alterada para não aceitar, não ser cabível essa antecipação ou a prisão basicamente automática em virtude apenas da investigação ou da apresentação ou do recebimento da denúncia. Sim. Por esse requisito a mais aí, né, que acrescenta ao 312, isso para mim já estaria inserido na análise quando se fala garantia da ordem pública, né? O da ordem econômica, não necessitaria de mais um aumento. É a mesma coisa para mim que o feminicídio, né? As qualificadoras do homicídio já supriria qualquer realidade nesse sentido. É quase política, não política criminal, politicagem mesmo. Sim. Né? Para mostrar serviço aí. Porque, assim, com exceção daquele pessoal da teoria geral do processo, que fala que os requisitos aqui seriam fumus boni iuris, fumaça do bom direito, não sei o que é isso aqui no crime, e periculo in mora, sempre se sustentou o quê? Na teoria própria do processo penal? Periculum libertatis e fumus commissi delicti.
Fumus comissi delicti estava ali a vida inteira. Aquela parte de existência de materialidade e indícios de autoria. E o periculum libertatis também, é o 312, aqueles 4 fundamentos. Então, era claro isso. Não precisava falar no perigo. O perigo já estaria inserido lá em cima. Só que agora ficou um pouco mais claro, separando. E o interessante são essas partes falando no 313, parágrafo 2º, sobre não ser possível antecipação. No 312, parágrafo 2º, sobre fatos novos e contemporâneos. Isso então, é mais importante. somando essas coisas, isso é muito importante. É mais importante que aquela parte final do 312. Porque, somando essas coisas, o que acontece? No caso, eu acho que até antes da lei anticrime deveria ser assim. Mas, por exemplo, prendeu por conveniência da instrução criminal. Tá, terminou a instrução criminal. Tem que soltar imediatamente. Qual a conveniência de uma instrução criminal que já se encerrou? Então tem que soltar imediatamente, não tem mais risco de destruir provas ou ameaçar testemunhas no momento em que, na audiência, o juiz fala: declaro encerrada a instrução, abro o prazo para memoriais. Então tem que soltar, porque o fato já não é mais contemporâneo, é fato passado, relativo a algo que se pretendia proteger no passado. Então isso, para mim, é extremamente importante. Excelente. Acho que não tem nenhum requisito pior do que o que é criado, vamos dizer assim, pela jurisprudência, da credibilidade da justiça. Que para mim, credibilidade da justiça é conceder o direito a quem tem, né? E não a imagem do judiciário. Poxa, assim nós votaríamos no juiz, né? Não era concursado. Isso é horrível. Prender para não ofender a credibilidade da justiça. Ou para não preponderar aquela lógica de que a polícia prende, o juiz solta. Ou pior ainda, tem uns casos também que eles prendem com fundamento extremamente genérico de proteção da sociedade. Decretação de prisão preventiva em tráfico de drogas, tem juiz que fala: o tráfico de drogas é uma coisa muito séria, é um crime grave que gera roubos, homicídios, posse e porte de arma, etc, etc. Então, prendo. Tá, mas nesse caso o sujeito estava com arma, roubou, praticou homicídio? Não. Então não tem conta. Não pode fazer uma responsabilização. Já é o fundamento. Seria prisão automática. Não como pode se não houvesse erro judiciário. Exato. Então, aí faz uma responsabilização objetiva. Eu te prendo porque você praticou o tráfico e outros traficantes já praticaram homicídio, já praticaram roubo. Tá, mas eu não tenho conta com eles. Isso daí, eles vão responder por aqueles crimes. Se eu praticar tráfico e roubo, respondo pelos dois. Não pode gerar automaticamente a prisão preventiva. E aí o 315 do CPP é aquele artigo que fala sobre a fundamentação, que agora é uma coisa mais séria. A falta de fundamentação passou a ser um caso de nulidade, expressamente, a decisão sem fundamentação adequada, e o 315 do CPP pegou aquela parte lá do Código de Processo Civil falando: não é fundamentada a decisão judicial que se limita a indicar trecho da lei, que emprega conceitos jurídicos indeterminados sem explicar, etc, etc. Então, quando o juiz falar, por exemplo, garantia da ordem pública, ele tem que explicar por quê. Ele tem que falar, nesse caso, garantia da ordem pública é reiteração. Por que reiteração? Concretamente. Então ele tem que falar o conceito jurídico e levar para o suporte fático. Ele tem que falar proteção, garantia da ordem pública, e ao falar da ordem pública, ele tem que explicar o que significa isso na visão dele. E ele não pode só dar uma decisão superando todos os fundamentos da defesa. Ele tem que atacar aqueles fundamentos. Então fala também não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Ou seja, se tem fundamento ali para soltar, por exemplo, por liberdade provisória, agiu em legítima defesa, ou relaxamento, ou revogação, ou deveria aplicar uma medida cautelar diversa da prisão. Então ele tem que analisar tudo. Se não analisar todos os fundamentos que podem gerar o reconhecimento daquela tese, ou de alguma dessas teses,
falta fundamentação. E aí a gente pede a anulação da decisão. E outra coisa, a fundamentação agora virou uma coisa muito mais séria, não apenas nesse artigo 315, como também em relação ao contraditório prévio e em relação à não aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Duas coisas que já estavam na lei falando que deveriam ser feitas, mas agora tem falando que o juiz deverá fundamentar, agora fugiu exatamente os termos, mas é alguma coisa assim, o juiz deverá fundamentar com base no caso concreto, etc, etc, motivar. Por que não realizou, motivar por que não realizou o contraditório. Tem aqui, ó, no artigo 282, artigo 282, parágrafo 3º, que é aquele do contraditório prévio. Muita gente não sabe, muitos colegas não sabem que antes o Código de Processo Penal já falava que na hora que o juiz recebe um requerimento de aplicação de uma medida cautelar, prisão ou outra medida, ele tem que ouvir a outra parte. Ele tem que ouvir a defesa como regra. A exceção é se for caso de urgência ou perigo de ineficácia. Só que muita gente deixa passar isso. E agora, o juiz tem que fazer isso. Continua sendo a regra, agora tem o prazo de 5 dias específico. E além disso, o juiz que não fizer esse contraditório prévio, não abrir o contraditório prévio, ele tem que falar: é caso de urgência ou perigo, justificando fundamentadamente na decisão com elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional. E a mesma coisa na medida cautelar diversa da prisão. Como regra, ela deve ser aplicada, e em último caso, a prisão preventiva. Então, aqui é a mesma coisa. A prisão preventiva, se o juiz decretar a prisão preventiva, ele tem que colocar uma parte na decisão falando: deixo de aplicar a medida cautelar diversa da prisão porque não é suficiente, o caso concreto é assim. Não pode fazer como muitos faziam, colocando apenas: deixo de aplicar a medida cautelar diversa da prisão porque não é suficiente. Não, tem que falar porque não é suficiente no caso concreto. Você pega ali pelo 315, tem que falar. E pega por essa parte do 212, parágrafo 3º, para o contraditório prévio, e o parágrafo 6º, se eu não me engano, parágrafo 6º, para a medida cautelar diversa da prisão. Então agora vai ter que ser levada a sério a fundamentação das decisões. Sim. Doutor Evans, é uma tragédia, né? Nós tínhamos lá o 93 da Constituição que já exigia a fundamentação, né, das decisões. Mas assim, nós temos que legislar para dizer o óbvio. Tão punitivista é o nosso Estado. É triste, mas é com isso que a gente lida, né? E aí, sim, exatamente. Temos colegas que o cliente vai no escritório dele e ele garante que solta o cara em 24 horas, 48 horas, garante a sentença. Né? Então, a gente vai precisar cuidar com isso, né? Não dá para garantir resultado, principalmente em casos assim. E aí, é uma pena, mas tem uma coisa que deveria ter ficado mais claro aqui no Código de Processo Penal, que é o seguinte: não suprirem a falta de fundamentação lá em cima. Isso daí já tem entendimento de alguns tribunais falando: não posso suprir a falta de fundamentação do juiz de primeiro grau. Mas isso deveria estar claro na lei falando: em nenhum caso. Então o juiz decreta a prisão preventiva aqui na comarca, e aí não fundamenta, eu impetro habeas corpus, chega lá no tribunal, o tribunal fala: realmente ele não fundamentou, mas acrescenta os fundamentos. Isso é errado. Aí estão de ofício numa medida que foi tomada pela defesa, piorando a situação da defesa, dando fundamentos que aí depois podem impedir uma medida seguinte com a mesma tese. Então isso é um grande absurdo. A falta de fundamentação no primeiro grau e os tribunais no segundo grau que tentam justificar a falta de fundamentação no primeiro, suprindo a fundamentação. Injustiça com o réu, desrespeito à advocacia, não é, doutor? Eu até teve uma situação, fui à delegacia, o cliente, então preso por uma situação de Maria da Penha, detido, né? E a autoridade policial não estava de plantão, eu pedi para falar com ele, ele tinha já estipulado uma fiança de R$2.000, eu quis justificar que não tinha, à época, coabitação, os requisitos, né, para se enquadrar na lei Maria da Penha.
e por telefone ele falou assim, quem é esse advogadozinho? Suba a fiança para R$ 8.000. Então, assim, aí eu vou lá, né? Meu dever é justificar e atender o cliente, né? E defendê-lo. E aí você tenta fazer a autoridade, né? Isso, graças a Deus, não é com todos. Vem e piora a situação. Coloca o advogado, além do cliente numa situação de justiça, o advogado numa situação delicada. Resolvi, liguei para a corregedoria, o cara foi lá pisando duro, deu certo. Mas é a mesma coisa quando acontece isso no tribunal, né? E o advogado criminalista tem que estar preparado para essas situações inusitadas. E aí a lei de abuso de autoridade veio para tratar desses casos, deixar de relaxar, deixar de revogar quando deveria fazê-lo, mas eu, sei lá, eu tenho um pé atrás em relação à lei de abuso de autoridade, porque quem vai julgar não é de fora da corporação. Quem vai denunciar é do MP, então se o MP pratica um abuso de autoridade, quem vai denunciar é alguém do MP. Talvez alguém que passe férias com aquele promotor, que viaje lá para, sei lá, Bariloche, para beber cerveja junto, alguma coisa assim. Talvez seja conhecido de encontro. Entendeu? E quem vai decidir? É o juiz, é o tribunal da corporação também. Então o desembargador, ao decidir, ele vai estar se lembrando, caramba, foi aquele juiz que eu encontrei em tal reunião. Isso daí é complicado porque vira um corporativismo e impede a aplicação. E aí entra até outra questão. Em relação à prisão preventiva, a lei anticrime tenta melhorar bastante. Eu acho que melhora. Quando chamam lei anticrime, acho que quem fala lei anticrime assim de boca cheia não viu tudo, porque tem umas partes que não são ruins para a defesa, são excelentes. Então é uma lei mista, tem aspectos ruins e aspectos bons para a defesa. Aí a lei anticrime vem e melhora em relação à prisão para o advogado, com exceção da execução provisória da pena no júri, mas a lei de abuso de autoridade cria os crimes que, enfim, poderiam melhorar bastante para a defesa, só que eu acho que intimida o tribunal. Imagina o tribunal falar, olha, esse juiz deixou de revogar a prisão quando era para revogar. Assim, envia o ofício aqui para instaurar um inquérito contra esse juiz. Ou imagina, acima disso, deixou de conceder a ordem no habeas corpus. Assim, conceda a ordem agora e tal, ou nesse ROC, ou nesse habeas corpus. E se eu reconheço que erraram lá embaixo, eu teria que enviar para apuração criminal, crime de abuso de autoridade. Então, pode ter um efeito contrário. O efeito pode ser o seguinte, não vão soltar mais tanto, talvez. Porque se for para soltar, em tese aquilo que justificou a soltura poderia constituir um crime daquela autoridade coatora. Então, quando a gente conjuga a lei de abuso de autoridade com a modificação feita pela lei anticrime, é difícil entender. O impacto disso só vai ser sentido daqui a 1 ano ou mais. Quando a gente analisar, e aí, óbvio, massa carcerária será difícil analisar, porque tivemos as modificações na lei de execução penal. E isso vai deixar muitas pessoas presas por mais tempo, nos regimes piores e sem conseguir livramento condicional. Então o impacto vai ser sentido, mas a gente não conseguirá apurar tão bem, talvez, enfim, por meio da análise estatística de concessão de habeas corpus, mas quanto à massa carcerária, o efeito será enorme. Doutora, assim, até não estamos falando especificamente da lei anticrime, mas não tem como deixar de tratar, né? Porque, objetivamente, elas serão conjugadas aí na atuação profissional. A gente sabe que teve muita repercussão a lei de abuso de autoridade, que as autoridades se debateram, né? Porque mudança sempre traz um certo receio. Entretanto, tem uma parte lá que diz assim, olha, somente será considerado abuso de autoridade, não é esse termo, não é ipsis literis, né? Mas se houver intenção deliberada de prejudicar. Então isso aí, para mim, acabou com a lei. Uma lei que nasceu morta. Porque como que o magistrado vai analisar? E ainda assim, se for equívoco na interpretação da lei, o magistrado fala, não, na defesa. Eu tive um equívoco na interpretação naquele momento. Acabou. Então acho que não é... Claro, assim, vamos falar intracorporis, isso, né? Porque a gente tem medo quer mesmo que eles temam, né? Acho que assim, é curioso isso daí, porque em relação ao abuso de autoridade começa a colocar elemento subjetivo e tal,
E se a gente analisa um pouco alguns crimes do direito econômico, do direito empresarial, também há um acréscimo de requisitos que às vezes nem estão na lei. O artigo 89 da Lei de Licitações, por exemplo, é um crime que, a princípio, fala sobre fazer a licitação, deixar de fazer a licitação quando deveria fazê-la. E começam a adicionar requisitos na jurisprudência, o próprio STJ. Mas tinha a intenção de gerar prejuízo, tinha a intenção de conseguir lucrar. Então começa a aumentar o dolo, a intenção de algo mais. E aqui é a mesma coisa. Agora, quando a gente vai analisar crimes patrimoniais, tipo a receptação, aí tem lá, receber uma coisa que é produto de crime, sabendo que o é, ou devendo saber. E ninguém analisa se o sujeito sabia ou devia saber que era produto de crime. Porque é crime patrimonial. Aí entra na cabeça de muitos juízes que é um Zé Mané qualquer. Então, tanto faz aí, eu presumo que ele sabia que era produto de crime. Nem entram na questão do valor, nem entram na apuração disso. Então, é um critério muito perigoso. Mas em relação ao abuso de autoridade, há esse entendimento legal e jurisprudencial já também, e há várias manifestações. Eu parei um dia desses para ler. Eu não devia confessar isso não, mas eu tento olhar o lado da acusação também para saber o que eles vão agir. E eu olhei algumas publicações de promotores que eles ficam mandando aqueles boletins institucionais, MP de tal estado, aí um escreve e manda para todos, e eu acabei recebendo alguns desses daí, e olhei eles falando, não, abuso de autoridade tem que exigir o dolo, que é de difícil prova, etc, etc. Faltou botar no final assim, ou seja, nunca denuncie. Só faltou botar isso, porque tantos requisitos ali que foram criando, interpretando e ampliando, que se fizessem isso em outros crimes, nossa, teríamos muito mais absolvições no Brasil. Então, é uma interpretação curiosa quanto à própria corporação. Sim, exatamente. Então, nós vamos tratar também de... um fato que eu acho importante. Né? Então, fala-se agora estamos diante de um juízo acusatório. Né? E eu, esses dias, falando com o doutor Alberto Zacarias Toron, ele fala que, não, para ele, ainda não estamos diante do juízo acusatório, do sistema acusatório. O que o senhor acha a respeito disso? Realmente falta muito para isso acontecer. Primeiro, falta o STF decidir, ou o Fux voltar atrás. Que ele suspendeu exatamente a parte que falava isso daí, que seria uma base para interpretar todo o CPP. Não modificaram, por exemplo, a parte que permite ao juiz produzir prova de ofício lá na frente. Lá, artigo 156, não modificaram a parte sobre condenar diante do pedido de absolvição do MP, não modificaram a parte de o juiz ouvir testemunhas referidas de ofício, não modificaram nada disso lá para frente. Então, esse artigo novo lá, os terceiro A, B, C, eles dariam uma base para tudo que tem à frente. Você poderia defender, olha, artigo tal lá na frente foi revogado por um artigo novo, que tem um sentido diferente, só que está suspenso pelo ministro Fux. E, mais ainda, muitas coisas não foram devidamente alteradas, não foram corrigidas, e essas modificações que foram feitas agora, foram feitas até de uma forma muito tardia. Quando se fala na prisão preventiva de ofício, que acabou agora, caramba, a gente teve uma reforma em 2011, há 9 anos, podia ter caído lá, não caiu. A reforma em relação às cautelares não caiu. Essa parte, eu vi, foi alterada em 1967 também. Não caiu a prisão de ofício. Naquela época não ia cair. Então, está desde a redação originária do CPP falando de prisão de ofício. Enquanto lá na Constituição Federal, artigo 129, inciso 1º, temos ali que o Ministério Público é o titular da ação penal. Sistema acusatório constitucional. Então, o problema é que no Brasil interpretam a Constituição de acordo com o CPP. Você olha a Constituição e fala, bom, o que a Constituição quer dizer aqui, sabendo que o CPP fala tal coisa? Deveria ser o contrário. Deveria apenas a gente sair varrendo tudo isso do CPP, que fala sobre poder de ofício do juiz, e entender que é um sistema constitucional acusatório. Só que não vai dar. Não dá, porque quando sai uma modificação assim, o Fux suspende.
Ele poderia suspender apenas os pontos do juiz das garantias. Se o problema é dinheiro, o que tem a ver sistema constitucional acusatório e produção de provas com dinheiro, recursos? Eu não entendo. Então, aquela parte lá, juiz impedido por tomar conhecimento da prova ilícita. Tá, é difícil porque se deixar isso daí tem que vir juiz lá do inferno, não tem tanto juiz para isso e tal, não tem dinheiro para isso. Tá, beleza, não tem dinheiro. Agora, precisa de dinheiro, precisa discutir essa questão quanto a sistema constitucional acusatório? Não precisa. Então, são algumas coisas assim que eu não concordo. E o objetivo da lei anticrime foi, em vários pontos, acabar com esse protagonismo do juiz. Lá na lei de organizações criminosas, por exemplo, a colaboração premiada, antes falava que o juiz, na hora de homologar a colaboração, que foi negociada pelo celebrante, pelo colaborador por muito tempo e tal, o juiz, antes da lei anticrime, poderia adequar as cláusulas. Então fica lá, o promotor e o advogado com o investigado, igual dois trouxas, discutindo lá todas as cláusulas, chega na mão do juiz e o juiz fala, não, eles concordam com isso, mas eu não concordo e altero. Aí agora a lei anticrime falou, não, peraí, se você não concorda, devolve para as partes. Não pode mais o juiz mudar de ofício, o que é básico. Mas, infelizmente, o nosso CPP ainda tem muitas partes que não adotam um sistema acusatório. Excelente, doutor. Obrigado aí pela explanação. Vamos tratar, então, de... Acho que já podemos, né? Com relação às alterações da execução. Eu sei que o senhor é expert. Dá uma aula para nós aí, doutor. Ó, execução penal... A gente teve algumas modificações, eu não vou dizer assim que são bobas, porque não são, mas que não são tão relevantes para a prática, na minha opinião. A questão, por exemplo, do perfil genético, Banco Nacional de Perfis Genéticos, fazer a coleta, eu nem vou entrar na questão sobre isso. O RDD ficou muito mais rígido, a lei anticrime teve um impacto em relação a regime disciplinar diferenciado, que não é um regime, é uma sanção, e a estabelecimentos penais federais de segurança máxima. Muito mais rigor, monitoramento, gravação. Agora é uma coisa muito mais pesada e com o tempo eles vão adaptar as estruturas dos estabelecimentos para isso. Mas o que eu quero chamar a atenção, já que aqui estamos falando preponderantemente para advogados, talvez exclusivamente para advogados ou estudantes que querem advogar, é sobre os direitos. E em relação à progressão de regimes, tivemos grandes alterações, impacto enorme. Quanto ao livramento, a mesma coisa. O livramento condicional teve a criação de um novo requisito e criação de proibições. E, por fim, em relação à saída temporária, passamos a ter uma proibição também. Então vamos por partes. Primeiro, progressão de regime. Antes da lei anticrime, a gente tinha o seguinte, lá no artigo 112 da Lei de Execução Penal, tínhamos a progressão em 1/6. 1/6 para quem? Crime comum. Praticou o crime comum, não me interessa se tem violência ou grave ameaça, então furto, roubo, tudo entrava ali. Não me interessa se era primário ou reincidente, era 1/6. 1/6 para crime comum, aquele crime não hediondo nem equiparado. E lá na lei de crimes hediondos, tínhamos a previsão de 2/5 para a progressão daquele que é primário e foi condenado por um hediondo ou por um crime equiparado e 3/5 para aquele que é reincidente. Então, tínhamos antes, basicamente, 1/6 para crime comum, não interessa se é primário ou reincidente, e 2/5 e 3/5 para crimes hediondos ou equiparados, separando, portanto, o primário do reincidente. Agora, o artigo 112 da Lei de Execução Penal sofreu um impacto enorme. A gente não fala mais em frações, falamos agora em percentuais. São 8 percentuais que estão lá no artigo 112 da Lei de Execução Penal, e eles pegam várias situações. Você tem lá, por exemplo, 16%, é o menor percentual, 16% para primário quanto a crime comum, sem violência à pessoa ou grave ameaça. Então,
Os 4 primeiros incisos vão discutir o quê? Primário reincidente, primário reincidente. Sem, com. E o quê? Sem violência a pessoa ou grave ameaça, sem violência a pessoa ou grave ameaça, com violência a pessoa ou grave ameaça e a mesma coisa. Então temos agora percentuais, eu ia falar frações, já acabou, as frações já acabaram, então temos percentuais separando quem foi condenado por crime comum com violência à pessoa ou grave ameaça, sendo primário ou reincidente, e crime comum sem violência à pessoa ou sem grave ameaça, e sem grave ameaça, sendo primário ou sendo reincidente. Aí tem ali 16% quando é primário e o crime não tem violência nem ameaça, 20% quando é reincidente e não tem violência nem ameaça, 25% quando é primário e tem violência ou grave ameaça, mas não é crime hediondo ainda. E 30% quando é reincidente e tem violência à pessoa ou grave ameaça. E depois, a partir do inciso 5º, vai falar sobre crimes hediondos ou equiparados. Aí fala hediondo ou equiparado, sendo primário, hediondo ou equiparado, sendo reincidente, hediondo ou equiparado com resultado morte, inovação, hediondo ou equiparado com resultado morte, sendo primário, e hediondo equiparado sem resultado morte, portanto, ou melhor, com resultado morte, sendo reincidente. Então temos hediondo sem resultado morte, primário e reincidente, hediondo com resultado morte, primário e reincidente. Tudo isso dividido. E ainda entra milícia e comando de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. E aí é uma questão interessante. Organização criminosa é crime hediondo? Com a lei anticrime, a organização criminosa destinada a praticar crime hediondo ou equiparado é crime hediondo. Agora, a organização criminosa em geral, para praticar roubos, por exemplo, que não sejam hediondos, a gente teve a ampliação do roubo hediondo também. Roubo com emprego de arma, enfim. Aquela organização que é para crime que não é hediondo ou equiparado, não é crime hediondo e, portanto, entra lá naqueles 4 primeiros incisos de crimes comuns. Outro ponto. Lá, a lei de crimes hediondos não fala mais nada sobre prazo de progressão de regime. Então, antes, todo mundo ia lá. Artigo 2º, parágrafo 2º, para olhar 2/5 e 3/5. Não tem isso mais. Se você quiser saber qual é a progressão de regime, você vai agora olhar sempre o artigo 112. Para crime comum, crime hediondo, não interessa. Só vai dialogar com aquilo que existia antes, 1/6, 2/5 e 3/5, em relação a quem praticou o crime antes da lei anticrime e para avaliar se é melhor ou pior. Então, em determinados casos, a fração subiu. A maior fração agora, o maior percentual é de 70% para o reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Antes, a maior fração para a progressão era 3/5. 3/5 é igual a 60%. E agora a maior fração é 70%. Então, ela não pode retroagir para prejudicar essa pessoa. Será aplicada ainda 2/5, por exemplo. Quanto aos requisitos subjetivos, a lei anticrime não falou nada sobre exame criminológico, continua não tendo previsão legal, mas eles aplicam na prática, fazem na prática desde que motivadamente. Continua a mesma questão sobre conduta carcerária satisfatória, aquele requisito subjetivo, isso não mudou nada. Havia uma previsão que foi aprovada pelo Congresso, mas vetada, que seria para mudar a conduta carcerária depois de determinado tempo, depois de 1 ano da falta grave. Isso não foi aprovado aqui. Não foi aprovado, não foi sancionado e, portanto, não entrou na lei de execução penal. Mas algo similar entrou no Código Penal, artigo 83, quanto ao livramento condicional, que é um novo requisito do livramento. Então, o livramento agora precisa, além daqueles requisitos temporais de 1/3, metade ou 2/3, além dos outros requisitos sobre trabalho, sobre a conduta, eventualmente o exame criminológico que tem lá falando quando é crime com violência ou grave ameaça e tal,
Além de tudo isso, não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 meses. É um novo requisito para o livramento. E também o livramento passa a ser proibido para algumas situações que entraram ali no artigo 112. Antes o livramento já era proibido para aquele que teve o livramento revogado. Se o livramento foi revogado, não poderia ser novamente concedido. Ou aquele que era reincidente específico em crimes de determinada natureza, lá do artigo 83. Agora, não cabe o livramento condicional para aquele que tenha praticado, tenha sido condenado por crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Não cabe. Não interessa se ele é primário ou reincidente. Vai cumprir a pena nos 3 regimes. Fechado, semiaberto e aberto, e não conseguirá ir para o livramento condicional. E essa mesma hipótese também foi criada como proibição para a saída temporária. Até ali, a saída temporária era permitida para tudo, para qualquer tipo de crime mesmo. Agora, a saída temporária teve a modificação, foi no artigo, salvo engano, 122. Isso, foi o artigo 122, parágrafo 2º. Agora não cabe a saída temporária para aquele que praticou o crime hediondo com resultado morte, que também é aquele que não terá o livramento condicional. Então, quem praticar, por exemplo, o homicídio qualificado consumado, ele vai começar a cumprir a pena tendo, 1, progressão muito pior agora. 2, ele não terá saída temporária, a não ser que o STF declare inconstitucional. E 3, ele também não terá livramento condicional. Acabei resumindo tudo sobre a LEP aqui. Eu tenho 2 opiniões a respeito. Primeiro, endurecimento aí da questão da execução é indubitável. E quem acha que sabia coisa de execução não sabe mais. Nós temos que estudar muito. Não. Mudou tudo. Agora sim, doutor, sabemos bem que isso, infelizmente, não dá aquele resultado que a sociedade espera. Né? Creio que ninguém que vá cometer um crime vai ver a pena. Olha, vamos ver qual é a pena. Será que convém, né? Quem vai cometer crime acredita que não vai ser pego. Essa é a realidade. Então, o que nós tínhamos que ter garantido aí é uma aplicação da efetiva ressocialização do indivíduo. Que com o nosso sistema carcerário, a gente sabe que isso está muito longe aí da realidade. Talvez há 100 anos. Não, eu vou citar uma coisa concreta. Quanto a isso de que o criminoso não olha qual é a pena, aconteceu lá na Espanha, quando eles acabaram, logo após o 11 de setembro, começaram a debater no mundo inteiro sobre tornar a execução penal mais rigorosa para o condenado por terrorismo e também as cláusulas processuais. Então, por exemplo, lá na Alemanha começaram a permitir escuta ambiental, que depois foi declarada inconstitucional pelo Tribunal Constitucional Alemão. E na Espanha, eles acabaram com o livramento condicional para o terrorista, aumentaram a pena, tornaram muito mais rigoroso o cumprimento de pena do terrorista, e poucos meses depois aconteceu o quê? O famoso ataque terrorista ao metrô de Madrid. E aí eu vi exatamente esse exemplo num livro do Munhoz Conde, ele falando, não adianta achar que o aumento da pena ou a dificuldade na execução penal vai ser uma política criminal útil. Porque, nesse exemplo de Madrid, poucos meses depois, foi um foco específico. Vamos aumentar a pena do terrorista, vamos proibir direitos para o terrorista. E o que aconteceu em seguida? O maior crime de terrorismo da história da Espanha. Então não adianta. O cidadão que comete esse tipo de crime, geralmente motivado aí por questões religiosas, acho que vai ser agraciado, de repente, lá com as 1000 virgens. Ele deu a vida, né? Ele doa a sua vida pela causa, ele não quer saber o que vai fazer. Sim. Qual será a pena, né? Então, exatamente. Tem que repensar o direito, né, doutor? Repensar o direito mesmo. Em tornar o cidadão melhor. E o curioso é que, em relação a coisas que estão com defeito na execução penal, não falaram nada. Não falaram nada, por exemplo, sobre remissão ficta. O Estado não dá as condições para o sujeito trabalhar ou estudar. Deveria ter remissão. Porque se o Estado fala sobre o direito à remissão e não dá os meios para a remissão, o sujeito deveria ter direito à remissão ficta. Mas não falaram nada sobre isso. Não falaram nada sobre um controle maior da detração.
que há presos que ficam presos cautelarmente durante 2 anos, depois são condenados, transitam em julgado, saíram, enfim, depois durante o processo, e lá na frente ninguém se liga que teve aquela detração. E aí o sujeito acaba cumprindo tudo de novo. Então tinha que ter uma norma mais rígida quanto à detração para que ela fosse observada, tinha que ter um cuidado maior com a remissão. Agora, por exemplo, aprovação no Enem ou remissão para o estudo por correspondência, coisas que a jurisprudência já aceitou. Artesanato também, participação em coral, já foi decidido na jurisprudência, participar de coral. Tudo isso podia constar ali para acabar com esse debate. Não precisa um troço desse chegar até o STJ, até o STF para analisar. Ah, ele estudou por correspondência. Isso é estudar? Então é uma grande palhaçada, mas isso daí não teve nenhuma modificação, infelizmente. Doutor Giossi, obrigado pela participação, doutora Thalita Arruda, da nossa Comissão de Prerrogativas. Doutora, assim, a verdade é o seguinte, nós temos aí um Estado que abusa mesmo da situação, né, das pessoas que supostamente cometem crime, ou daqueles que cometam crimes, e sim, a preocupação, de fato, não é com a melhora do indivíduo, né, doutor? Eu sempre ouvia, eu fui vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui, olha, mas se fazem isso com seu filho, o direito é para todos, né? É isso que nós temos que pensar. Exatamente. Todo mundo pensa que nunca será preso, mas a gente não sabe, há tantos casos de erro judiciário. Pega aí o caso da escola base, por exemplo, e tantos outros que aconteceram, que a execução penal deveria ser, enfim, atualizada. E até uma coisa que eu falei numa aula ontem, eu dei uma aula na pós-graduação da UNOESC que eu disse para os meus alunos, ou melhor, ontem foi uma palestra, já estou confundindo aqui os eventos, ontem foi uma palestra na Universidade do Estado de Mato Grosso, e eu expliquei para eles o seguinte: antes de discutir o que punir mais, vamos criar novos crimes, antes de discutir isso, deveríamos discutir como punir. Estamos punindo corretamente? A execução penal está funcionando? Está maravilhosa? Não. Então por que você quer criar novos crimes para mandar mais pessoas para lá? Calma, vamos antes melhorar a execução penal, fazer ela ser efetiva, e aí depois quer discutir novos crimes, aí a gente entra na conversa e discute, mas não dá para discutir quando a execução penal está falhando. E essas modificações feitas pela lei anticrime, aí sim, são no sentido totalmente punitivista, porque querem, de fato, fazer com que as pessoas fiquem mais tempo lá no estabelecimento prisional. Então o sujeito, dependendo do caso, se ele praticou um crime hediondo ou equiparado com o resultado morte, e já está preso há muito tempo e tudo mais, o melhor que ele vai conseguir na vida será o regime aberto. Sim. Doutor, nós vamos acabar em 11 de volta. Doutor, o senhor me tocou num assunto aí da questão do... Falando aí da remissão de pena, né? Artesanato, né? E a gente vai para a rua e escuta o cidadão reclamando, tem que colocar para trabalhar. Nós sabemos que não tem trabalho, né? Acho que nem para percentual ínfimo. E aí dão um artesanato. Claro que pro réu é bom que ele vai ter lá o benefício da remissão. Entretanto, sabemos que o cidadão, quando sair da cadeia, da penitenciária, aquele artesanato de pouco vai servir para ele. Não vai sustentar a família. Ele vai na praça vender garrafa PET, né? Com alguma pedra. É difícil, né? Não é uma qualificação profissional. Sim. Então, o ideal... Aí alguns até vão discutir, né? Aquela teoria agnóstica da pena fala que a pena não tem nenhuma finalidade, que o Estado não pode ter a pretensão de punir por punir, porque isso equivale ao crime. Então eu vou causar um mal a alguém que causou um mal, enfim, é uma retribuição que é semelhante a uma vingança, só que está prevista na lei. E a ressocialização em si, a teoria agnóstica fala que também não deveria ser adotada como finalidade, porque pressupõe que você tem uma moral acima dos outros. É como se você falasse, eu sou melhor e eu quero que você seja parecido comigo. Bom, isso aí é uma coisa também muito pretensiosa. Ainda mais que quem faz isso é o legislador. Não é nenhum santo, tal. Não, é o legislador que fala, eu quero que eles melhorem. Então, é uma coisa muito curiosa. Mas, de qualquer forma, a ressocialização focada na qualificação para facilitar o retorno ao convívio social é extremamente importante. Então,
mesmo que não oferecessem o trabalho, poderiam oferecer pelo menos o estudo, a qualificação. Termina lá os estudos. Eu tive um aluno num curso de pós-graduação aqui no Rio Grande do Sul, que ele estava no regime semiaberto e fazendo o curso de pós-graduação. E aí entra uma crítica aqui. Depois de tudo, depois de fazer o curso de pós-graduação, depois de cumprir a pena dele, a OAB negou a carteira, a habilitação a ele. E isso daí, aqui estamos falando para advogados, é óbvio, sim. Cada OAB adota alguns critérios, cada seccional adota alguns critérios, mas aquilo ali me causou uma grande revolta, porque os mesmos que decidiram isso passam o dia inteiro postando em rede social presunção de inocência, garantismo e tal, e na hora que chega um cara preso, cumpriu a pena inteira sem nenhuma falta grave, terminou a pena, fez uma pós-graduação, foi um dos meus melhores alunos, chega lá na hora de tentar começar a trabalhar, não aceitaram. Aí você pensa assim, bom, o que será que ele praticou? Deve ter matado 500 pessoas, genocídio, alguma coisa. Não, praticou um crime de estelionato. Um crime de estelionato. Tudo bem, podem falar que vai prejudicar o exercício da advocacia, mas a pena é exatamente para ressocializar. Então, enfim, é um absurdo. Ainda mais quando parte de advogados. Sim, nós temos que pensar, assim como no crime, né? Os conselhos de ética também têm que realmente atender de forma individualizada cada questão. Eu fui conselheiro de ética da subseção e até os colegas brincaram, porque, claro, eu acredito no garantismo, né? E como lá no direito penal, nos conselhos igual, né? O conselheiro de ética, ou seja, de quem atua nos tribunais de ética, tem que atuar mesmo crendo na presunção de inocência, né? Analisando ali de forma pormenorizada, caso a caso, porque um estelionato não é igual ao outro, não tem uma situação igual a outra. Exatamente, né? Exatamente. Doutor, infelizmente... eu acho que nós temos que encerrar. Eu agradeço, doutor, imensamente mais uma vez sua presença, foi muito valorosa suas explanações, para mim, inclusive, muito gratificante escutá-lo, como sempre, e a OAB de Maringá está sempre de portas abertas ao senhor, doutor. E estamos à disposição para outras oportunidades. Estarmos juntos com certeza. Eu agradeço muito pelo convite, agradeço a OAB Maringá, agradeço a você também por ter se lembrado de mim, no meio de tantas outras pessoas que passaram por aqui, pessoas que eu admiro muito. Alguns eu já tive a oportunidade de palestrar com eles, como o Alberto Toron, a gente palestrou junto num evento em Cuiabá. São pessoas extremamente qualificadas. Exatamente. Então, agradeço de coração pela lembrança e pela oportunidade de falar um pouco mais sobre esse tema que, para mim, é extremamente importante. É a atualização do advogado, para o advogado não passar vergonha lá, pedindo o reconhecimento da progressão com uma fração que não é aplicada mais ou alguma coisa assim. Então, muito obrigado pelo convite. Eu estou sempre à disposição. Doutor Everes, eu quero então dar uma dica para os advogados que querem atuar no crime. Se especializem e estudem. O estudo é a melhor arma do advogado contra a arbitrariedade. E gostaria que o senhor também desse uma dica aí para os colegas. A dica para os colegas é: crie o hábito de estudar diariamente e faça esse hábito virar uma espécie de lazer. Lazer para mim, por exemplo, estou lendo aqui, nos meus momentos de descanso. Estava lendo aqui esse livro sobre investigação criminal defensiva. Estava lendo outro livro aqui que chegou recentemente sobre a lei anticrime. Virou uma questão de descanso para mim. Então, gostem muito da área criminal a ponto de, depois de um dia cansado de trabalho, um dia sofrido, você vai querer relaxar pegando ali a questão criminal do Zaffaroni, aí lê um pouquinho, tem lá figura pra caramba, afinal o livro foi escrito por meio de várias publicações que ele fez no jornal. Então pega um livro de penal para relaxar, direito penal, processo penal, execução penal, transforme isso numa forma de lazer, porque gostando daquilo que você faz, você vai virar um excelente profissional, e aí é assim que você vai se destacar em relação aos outros. Conhecimento é nossa arma, e o conhecimento é que deixa os arbitrários, né, as autoridades aí que desrespeitam a advocacia, temerosos. Vamos pôr medo neles. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Satisfação. Forte abraço. Obrigado, muito obrigado. Grande abraço. Obrigado a todos pela participação.